Prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, parte 4, né? Das leis morais. Vocês já viram aí a lei divina natural, lei da adoração, lei do trabalho, estamos na lei da reprodução. É uma pena de algo tão valioso e sublimado que a vida nos concedeu, que nós venhamos a macular com os nossos gestos e ações no dia a dia, em quase todas as civilizações, nos perdemos diante da grandeza divina, de nos proporcionar a oportunidade de um corpo novo, ao qual deveríamos preservar sempre através das boas ações, dos bons comportamentos. E o nosso irmão logo virá com o Evangelho, e nós sempre afirmamos que sem esse Evangelho, a beleza não chegará a nós, a caridade não chegará a nós, não conseguiremos avançar no nosso progresso. Então nós precisamos dedicar um ano que se finda, um ano que se inicia, de forma bem contundente, para que possamos alcançar o propósito que no iniciar de algo tão simples, igual nós estamos vendo aqui, a vida novamente nos dá a oportunidade para podermos avançarmos. Então, sucessão e aperfeiçoamento das raças é o segundo item. As civilizações já idas, civilizações novas, brigamos por cor, brigamos por sexo, e no final haverá uma só raça, haverá uma só beleza, uma só cor e uma só sublimação. Tudo isso o Pai nos concedeu como forma de nos dar a chance de nós mesmos ir nos aperfeiçoando, enquanto nós nos misturamos uns com os outros, com respeito, dignidade, dentro da lei do amor e caridade, dentro da lei da justiça, nós haveríamos de avançar e aperfeiçoar todas as raças. Então, a briga com que nós entramos hoje não faz a razão de ser, né? Uma vez que a proposta da lei universal é que cheguemos aperfeiçoados dentro desse sistema tão maravilhoso que nos foi concedido. Sucessão e aperfeiçoamento das raças, pergunta 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Nós, homens, com a nossa inteligência, nós sempre estamos nos desafiando. A grande questão da nossa existência é saber por que o fim a que estamos propondo fazer usar a ciência para alguma técnica de aperfeiçoamento das raças, e a gente sabe que nós temos competência para isso. Deus nos concedeu a inteligência exatamente para contribuirmos junto à lei universal. Está escrito lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo dos espíritos reencarnarem. Então isso é muito claro. Então Kardec faz essa pergunta, perguntando: o homem pode ou se deve deixar que a natureza faça o seu curso? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. E isso acontece conosco individualmente e coletivamente. Nós sempre estamos lutando para nos aperfeiçoar. Cada vez mais belos, não só na aparência, mas nas atitudes, nos pensamentos e nos conhecimentos que nós vamos adquirindo. Ele continua: geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivo, senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Sempre há uma porta aberta para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para as nossas más tendências. Quase em tudo, ainda no momento em que estamos vivendo, pois ainda não absorvemos totalmente o Evangelho de Jesus, sempre abre uma porta lateral para uma entrada sutil da vaidade, algo nessa natureza. Mas o Espírito fala que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso realize. Então, há um objetivo que é o progresso realizar. Então, quanto esse progresso vai realizando, à medida que nós vamos fazendo com que as coisas vão caminhando, nós vamos também melhorando a nossa compreensão acerca da vida.
cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, mesmo que num dado momento nós ainda estamos pela porta lateral, pensando única e exclusivamente em nós, estaríamos contribuindo ainda para a melhoria, né, de todo esse processo que nós temos vivido diante dos desafios da vida. Haja aí a que citar a cirurgia plástica, tão necessária, tão importante, mas que por efeito colateral nós ainda abusamos excessivamente, muitos dela abusam, mas nem é por isso que ela não deixa de ter a suma importância dentro do cenário da nossa vida. Não é isso? Obstáculos à reprodução. O homem muitas vezes se julga Deus e começa a colocar obstáculo nas coisas, né? E às vezes em prol do seu próprio prazer. E é nesse sentido que Kardec começa então a questionar os espíritos a respeito disso. São contrários às leis da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então nós sempre temos que pensar, nós não podemos travar a lei, nós não podemos mudar. Aliás, existe coisas que nós podemos alterar, existe coisas que nós não vamos conseguir alterar. A marcha do progresso é uma delas. Nós não vamos conseguir de maneira nenhuma travar isso. Por mais que a gente possa emperrar o mecanismo durante um certo tempo, impedir que as massas, as populações consigam o conhecimento necessário para descortinar a verdade que está disponível para todos. Então a verdade que está nas próprias criações de Deus, ela é disponível para todos. Alguns chegam mais rápido, outros demoram mais, e alguns tentam obstar esse caminho para a maioria. Mas não adianta. Mais cedo ou mais tarde, todos nós alcançaremos. Então ele fala que tudo que um homem possa fazer para embaraçar a natureza é contrário à marcha do progresso. Então nós podemos embaraçar um pouco, mas o progresso continua, como a gente tem visto, né, durante todo esse tempo. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva às outras espécies e das quais o homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Eu fico pensando que Kardec, ele trouxe todas as perguntas na ponta da língua, para não deixar nenhuma falha na sequência dos ensinamentos dos Espíritos. Então ele teve uma organização extremamente importante. Vocês verem que essa pergunta feita há 150 e poucos anos atrás serve para nós hoje como uma luva, né? Então a pergunta que ele diz assim: nesse caso dessas espécies que pode colocar em risco as nossas vidas, seria repreensível? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seus seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Nós somos os únicos existentes no planeta, em termos de animais, que temos essa capacidade. Conhecimento de causa, razão por que nós estamos fazendo uma coisa e o resultado que nós queremos alcançar. Se a nossa intenção é maledicente, nosso ideal é encontrar um resultado maledicente, ou que seja apropriado aos nossos interesses. Se nós estamos com o Evangelho de Jesus no coração, então o nosso objetivo maior é alcançar algo que seja benéfico à maioria, ao maior número possível, né? Continuando. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Isso é fato. A ciência hoje observou que determinados animais, quando começam a
um número excessivo e que começa a faltar alimentos e uma série de coisas, eles tomam outros rumos. Eu não sei se eu contei aqui para vocês semana passada sobre a experiência dos ratos. Contei. Então, vocês veem que isso é um aparente distúrbio entre os animais quando há uma excessiva população num lugar muito restrito que não vai dar alimentação para todos. Então, os próprios animais, por instinto, começam a agir de forma fora do padrão da natureza, como se eles estivessem já prevenindo que aquele excesso de indivíduos naquela comunidade não será sustentado ou não terão condição de viver. Então os mais rápidos ficam, enquanto os outros acabam por si só, né, tirando a oportunidade de si. Nós não, porque nós temos inteligência, né? Eu já disse para vocês aqui que nós, por essa capacidade nossa, já foi previsto que a sociedade humana crescia muito e nós morreríamos de fome. E isso não foi verdade, porque a nossa inteligência compensou o crescimento da população, da explosão demográfica nossa. Então, a inteligência do homem apropriou máquinas, equipamentos, agricultura e tudo mais, que reverteu todo o processo. 694. Que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Esse aí é o maior problema que nós carregamos hoje, né? Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. E é exatamente, nós estamos vivendo uma crise nesse sentido dos dias de hoje, mas que não é a primeira vez que nós entramos nessa situação. As civilizações passadas também entraram em condição, em atividades desse jeito. Então hoje a gente tenta de todas as formas justificar o abuso, o uso fora da responsabilidade do compromisso da nossa atividade sexual, e aí quer se estabelecer leis para poder se compensar essa irresponsabilidade nossa, como é o caso do aborto. Eu não posso deixar de citar isso, né? Porque nós não queremos predominar sobre a matéria, porque a matéria ela tem os apetites que ela vai despertar no espírito. Beber, comer, a sensualidade, o sexo. Porque nós estamos falando de reprodução, está no processo natural. Por isso nós não precisamos preocupar com Adão e Eva, que eles não devem ter sido expulsos do paraíso por causa da reprodução. Não deve ter sido. E a gente sabe que é pela desobediência, no primeiro momento, é o que deixa claro para todos nós lá, desobediência às leis. Então nós sabemos que elas existem, devemos ter compromisso e responsabilidade com ela. Mas aí, em favor dos prazeres, nós acabamos por tentar travar ou realizar algo que vai contrário às leis da natureza. E eu gosto muito de falar uma coisa para vocês, terminou, essa é a última, nós terminamos no prazo certo. Eu gosto muito de falar uma coisa, eu já falei aqui para vocês, nesse sentido aqui. Os gregos tinham uma maneira de expressar o amor em 3 níveis, e nós sabemos disso. A atração sexual é o primeiro nível mais primitivo, não há razão, não há envolvimento emocional, não há nada nele. Depois eles passavam para uma segunda nível, um nível mais acima, que eles chamavam de filos, que era o amor entre família, o amor entre amigos. Daí, dessa predominância do instinto primitivo só da atração, nós começamos a penetrar num outro nível de relacionamento, que é o nível de relacionamento onde a afeição ela começa a tomar parte. Daí nós instituímos a família, que vai desenvolver em nós o primórdio do amor sublimado. E, por último, eles vão para a ágape, que é o amor fraternal, é o amor universal. Esse que nós estamos tentando alcançar e que não vamos conseguir fazê-lo se não for com Jesus. É a nossa proposta. Então nós ainda estamos misturados no eros, junto com filos, nessa mistura, tentando sair de um para penetrar no outro, para podermos ir mais além ainda que esse amor fraternal, que Jesus veio com a intenção de fazer plantar isso em nosso espírito, nos mostrando que sem ele, sem esse equilíbrio
desse amor na nossa relação dentro do universo, nós não conseguiremos romper a frente. E para tirarmos daquela estagnação que nós estávamos, entre Eros, Firos, para Ágape, ele veio e nos mostrou como que nós devemos proceder. Resta-nos então agora, espíritas principalmente, que conhecemos o motivo de tudo, a causa principal de tudo, tomarmos consciência de que em 2025 nós vamos apressar o passo, né? Se em 2024 nós embaraçamos um pouco, 2025 agora nós temos um projeto, que é um projeto de alcançar essa proposta, porque ela é a proposta da libertação. E aí, tendo responsabilidade e compromisso, nós não vamos inventar mais nada para poder obstar o crescimento natural das coisas, porque nós não agiremos só pelo prazer do corpo, mas pelo prazer da inteligência, pelo prazer dos sentimentos sublimados, e aí então nós alcançaremos com certeza algo muito melhor, que é a felicidade que nós tanto estamos buscando, mas que ainda não compreendemos e não estamos conseguindo abraçar. Mas eu digo a vocês, sem essa conquista, nós não conseguiremos chegar lá. Então o nosso irmão Eduardo vai continuar o projeto, trazendo então para nós o Evangelho de Jesus, nós estamos precisando. Pessoal, muito obrigado, um abraço para vocês de casa, para vocês aqui, e até semana que vem.